segunda-feira, feriado, a gente aqui para levar para você até 2 da tarde o melhor da dupla Grenal, repercussão de uma rodada boa para o Grêmio, nem tão boa assim para o Internacional, mas restam 5 rodadas para o fim desse Campeonato Brasileiro. E o que será que podemos conquistar ainda no futebol gaúcho esse ano? É o que a gente vai debater com você. Olha a bancada aqui, Ribeiro Neto, Daniel Oliveira boa tarde. E José Aldo Pinheiro. Tudo bom, gente? Como é que estamos? Um grande abraço a todos, prazer imenso estar aqui. Beleza. Participe conosco pelo Twitter, no @DonosDaBolaRS, mande a sua mensagem, na nossa fanpage do Facebook, que só cresce a cada dia, e no Instagram, @DonosDaBolaRS, tem vídeos, bastidores lá, é só você conferir. O João Batista Filho está na Central Band do Esporte, também trabalhando hoje, chega com o seu destaque. Boa tarde, João. Tudo bem? Boa tarde, Chico, a todos que estão nos assistindo, e eu já começo projetando a dupla Grenal na próxima rodada. O Internacional vai jogar em casa contra a Ponte Preta no sábado aqui no estádio Beira-Rio. Para esta partida, o zagueiro Hever levou o 3º cartão amarelo. Ele está fora, mas o Vitinho, que é atacante, retorna depois de cumprir suspensão. Já o Grêmio vai a Recife, enfrenta o Sport fora de casa no domingo. E aí o Wallace, que levou o 3º cartão amarelo, o que cumpriu suspensão nesta última rodada contra o Flamengo, vai estar novamente à disposição do técnico Roger Machado. Chico. Muito bem, e a gente começa o programa conferindo a vitória do Grêmio contra o Flamengo, 2-0 na Arena para 37 mil pessoas. Acompanhe. A torcida queria empurrar o Grêmio rumo à Libertadores. Público de quase 38 mil pessoas na Arena. Pela frente, um adversário em crise. O Flamengo não vencia há 8 jogos. Quando a bola rolou, isso não fez diferença. Os cariocas tiveram as melhores chances. Gabriel chutou de perto. E Canteiros quase fez um bonito gol de letra. No chão pro Canteiros, pra fora! O tricolor tinha dificuldades para atacar, talvez pelos desfalques de Wallace e Michael no meio de campo, substituídos por Moisés e Marcelo Oliveira. A única chance real de ataque foi esse chute do Luan. Foi um primeiro tempo bastante equilibrado, nós chutamos acho que uma bola no gol no final, mas não por incompetência da gente, mas sim pela competência do Flamengo de nos marcar bem. O primeiro tempo do Grêmio não foi legal, mas sempre tem um intervalo para o treinador arrumar a equipe. E o Roger aproveitou muito bem o tempo que teve. Tudo começou com a entrada do Everton no lugar do Pedro Rocha. A ideia do intervalo de colocar o Everton era que ele atacasse essa profundidade, mas quando não conseguisse, na vitória pessoal que ele tem da bola parada, a partir da bola parada, o enfrentamento, a gente pudesse andar no campo e infelizmente funcionou. Aos 6 minutos, Luan disparou sozinho. O atacante teve tranquilidade e rolou justamente para o Everton abrir o placar. Gol! Everton! Teve calma suficiente, Luan, para encarar o Wallace, que recuou, ficou praticamente em cima da linha. Ele poderia ter fuzilado, mas quando percebeu o garoto se posicionando bem lá pelo lado direito, deu um toquinho e aí ficou fácil. Graças a Deus foi a felicidade ali, o Luan entrou sozinho ali, rolou para não fazer o gol. O Grêmio aumentou a pressão, mas outro ponto fundamental para a melhora de rendimento veio do Guerreiro. O atacante do Flamengo recebeu cartão, reclamou do árbitro e foi expulso. Expulso o Guerreiro. Sem dúvida nenhuma, com um jogador a mais, você consegue trabalhar mais a bola, ter mais a posse de bola, sofrer menos riscos de gol. Com um jogador a mais, o tricolor tomou conta do jogo. Luan, por pouco, não ampliou. Aí o Roger tirou o Douglas e colocou o Bobô. O camisa 13 mostrou categoria. 2-0. Com Bobô por cobertura. Faz 2-0 para a alegria do Roger e muita festa da torcida tricolor na Arena em Porto Alegre. Uma tranquilidade na frente do Paulo Vitor ali para fazer o gol, né? Consegui fazer um bom gol, foi legal. No final do jogo, Everton quase fez o 3º. A bola só parou na trave. Um jogo importante dentro de casa, a gente teria que vencer. No segundo tempo a gente voltou melhor e conseguimos fazer os gols que são para a vitória. O mais importante foi a mudança, né, da postura. A gente não estava encaixando muito bem, né?
a marcação na equipe do Flamengo, mas sem dúvida nenhuma o segundo tempo foi bem melhor do que o primeiro, por isso que a gente conseguiu a vitória, né, no segundo tempo. Em um momento a gente imaginou que ia haver facilidade, né, em função dos desfalques do Flamengo e do momento que o clube viveu essa semana. Mudou o jogo no intervalo, né? Percebeu que o Grêmio estava encontrando uma certa dificuldade, escalou o Everton, a movimentação mudou, o Luan cresceu de rendimento de uma forma absurda, virou a figura do jogo no segundo tempo e o Grêmio assim conquistou sua vitória. Estou errado, por gentileza? Não, tá certo. Tá certo. Eu não gostei do primeiro tempo do jogo. Um jogo com muitos erros, né? Erros de passes, o Grêmio não tinha continuidade. Isso. Mas eu até compreendo pelas ausências, né? De dois jogadores responsáveis pelo primeiro toque no meio de campo do Grêmio. Até haver um entrosamento que até não ocorreu como se esperava, né? Mas o Grêmio conseguiu ser bem melhor que o Flamengo no segundo tempo. E eu vou fazer um pedido à torcida do Grêmio para ter um pouco mais de calma com o Luan. Não dá para aguentar, tia. Tem uma parcela que é brincadeira, cara. O garoto perde a bola, já começa. E a gente vê na frente da cabine ali da Bandeirantes. Mas tem um mérito aí, né, Daniel? Porque ele não se abateu. Mas ele tinha esse problema, né? Ele tinha esse problema de às vezes sentir. Pois é, sabe que eu até achava que ele não sentia vai, Chico. Eu acho que ele se desligava do jogo. Eu acho que ele não estava nem aí pro... Tanto que a taxa de participação dele é alta no jogo. Mas olha o risco, né? Ele poderia ter sentido ontem e aí afundado o time. Não foi o que ele fez. Ele se recuperou dentro do próprio jogo. E ele se recuperou no jogo, foi importante. O gol que ele serviu ao Everton foi de tranquilidade. Agora, frieza. O jogo se traduziu em dois lances fantásticos, né? Sim. Ribeiro. O do Douglas e o do Marcelo Oliveira. Duas assistências. Eu até fiz uma brincadeira que era jogo de sinuca, né? O Grêmio no contra-ataque. Duas tacadas, bola 8 na caçapa, Ribeiro. Que criatividade, né? Bonito isso. O Grêmio no contra-ataque ele tem esse mérito, né? Seja com o Douglas, seja com o Marcelo Oliveira e o Juliano também, de encontrar espaço e rasgar as defesas. Passe, né? Para frente. Passe para frente. E o Grêmio fez isso. Com dois passes, o Grêmio decidiu o jogo. O Marcelo Oliveira jogou bem também. Demora ali porque não é. Embora ele jogue nessa função, mas jogou o campeonato inteiro na lateral. As características são bem diferentes, né? Como o Grêmio sentiu a ausência, principalmente do Maicon, né? Sem dúvida. E olha que o Wallace é um baita jogador. Né? O Oswaldo montou um modelo para provocar o Grêmio a jogar por dentro, pelo meio. E o Grêmio veio preparado para jogar por dentro com o Luan. Só que não conseguiu, porque o Flamengo, ele montou esse sistema de espera e bloqueava o meio. E o Grêmio não jogava pelos lados, então o Flamengo pegava a bola pelo meio e saía em contragolpe. E jogava com velocidade e aí colocava o time do Grêmio em risco. Porque os meio-campistas do Grêmio não conseguiam segurar a velocidade dos atacantes do Flamengo. E outra, né, Zé? O time do Grêmio é ansioso, né? Sim. O Grêmio jogou o primeiro tempo ansioso. Eu vejo com normalidade isso aí. Sabe o que mais admiro na campanha do Grêmio no Campeonato Brasileiro? É que até não foi tão grande esse problema de desempenho que o Grêmio até ainda está tendo, tá? O Grêmio jogou bem melhor do que jogou, por exemplo, ontem contra o Flamengo. Até porque, só para fazer um reparo, né, Ribeiro? É natural que o Grêmio encontrasse mais espaço no segundo tempo depois da expulsão do Guerreiro. Evidente. Mas o Grêmio soube aproveitar isso. Claro, e não é todo mundo que sabe aproveitar. Isso aí. Tá? Houve exagero ali, Ribeiro? Na expulsão do... Isso aí é o Chico Garcia eu acho que sim. Eu acho que na expulsão propriamente dita, sim. Eu acho que não era um lance para cartão amarelo, até pelo rigor, pelo critério, melhor dizendo, que ele estava utilizando no jogo. E aí tem o gesto dele que, incrivelmente, na súmula, o árbitro, ele refere a reclamação, mas não explica o gesto. Ou seja, ele não entendeu o gesto, mas interpretou como algo debochado, provocativo e acabou expulsando. Ele levou ao pé da letra aquela orientação do começo da competição, que era a punição a qualquer tipo de reclamação. Perfeito. Então, mas achei um excesso. O grande mérito para mim do Grêmio nessa campanha é que mesmo com esses momentos de queda que é absolutamente normal, o Grêmio consegue se recuperar com naturalidade na competição. Na campanha, melhor dizendo, tá? E acho que a vitória sobre o Flamengo, além de solidificar para mim de forma definitiva a sua posição de vaga na Libertadores da América, e era fundamental essa vitória, o Grêmio também se mostrou tranquilo, sim. Eu não vi o Grêmio ansioso, ao contrário de vocês, eu vi o Grêmio com dificuldades no primeiro tempo, não só pelos desfalques. O ansioso é no sentido de tentar acelerar o jogo. Sim, pode ser, mas... O Grêmio não encontrava os espaços. Mas o grande mérito do time treinado pelo Roger é que parece que o Grêmio sabe do seu potencial, sabe do que pode fazer, mesmo com os limites técnicos que tem, ou mesmo com as ausências sentidas.
E eu vejo isso de forma altamente positiva, porque o Grêmio é um time confiante. Gente, vocês podem até achar que isso não é relevante, mas é um time que dá liga, ele tem acima de tudo, não só posicionamento, entrosamento, mas ele tem estima elevada. Ou seja, é um time que acredita nele mesmo. Coisa que depois nós vamos falar a respeito do Internacional, que eu não vejo, entendeu? Mas a tua liga, quando tu coloca a liga, eu só espero que tu não coloque num sentido fortuito. Não. Porque a liga também é um processo, é o fruto do trabalho. Não tem nada a ver com sorte. Não tem nada a ver com sorte. Quando o time da liga quando um time consegue ser mecanicamente competitivo. Perfeito. Isso aí é só trabalho, não tem nada a ver com sorte. Tanto que aquela situação... que às vezes deu liga, encaixou, agora vai embora. Parece uma coisa meio assim... a situação da encaixe é fruto de trabalho. O jogo contra a Chapecoense, nesse universo do Grêmio, foi uma exceção, né? Foi. Né? No segundo tempo, né? Porque o Grêmio no primeiro tempo fez o matou o jogo, casa, né? Isso aí. Então, sobre o Luan, não é que eu entenda um pouco o torcedor, é que eu acho que o torcedor também cobra mais o Luan, porque ele aparece mais pro jogo, porque ele é mais participativo, e talvez seja de uma parcela, parece uma má vontade com esse jogador. Talvez se exija mais dele. É isso aí. Ele foi posto para jogar ontem no Grêmio como um Miller no Bayern. É um meia que joga avançado. Exatamente. Mas, já que eu trouxe o Bayern ao exemplo, o jogador do Grêmio, quando ele tem essa função, não sendo ele um centroavante de área, que tem aquela capacidade de cabeceio, de segurar zagueiro, de se movimentar, como é o Guerreiro do Flamengo, é importante que venha acompanhado dos jogadores que vêm de trás, para que eles ofereçam a alternativa desse jogo de filtração, não só deixando ele isolado ali. O que aconteceu ontem com o Flamengo, que o Grêmio não conseguiu com ele fazer isso. Mas e aí o time não funcionou. Mas tu viu como o Grêmio jogou diferente sem o Bobô? Com o Luan? Atuando dessa forma, é que assim, o Grêmio teve mais volume. Mas que diferença tu ter um jogador desse no banco, como alternativa, porque ele entra numa bola, ele tem a qualidade do cara que está na frente do goleiro, ele sabe o que fazer com a bola, né? Ele sabe o que fazer. Sabe que é sabido que os adversários já sabem como o Grêmio joga, né? Então, eu vejo... O Grêmio mudou um pouco a forma de jogar, talvez até por isso... E não conseguiu desenvolver. Tudo bem. Foi com a ausência do Pedro Rocha e o Bobô. Perfeito. Mas o estilo que o Grêmio apresentou, quase na sua totalidade de campeonato, ele foi estudado pelos seus adversários. Claro que sim. Então o Oswaldo soube deter com inteligência essa dinâmica que o Grêmio tem do meio para frente. Agora, evidentemente, o Grêmio tem mais time que o Flamengo hoje no campeonato. Tem de onde tirar um pouco mais. E tirando o fato do Flamengo, também não tem mais nada o que fazer no campeonato. O Flamengo né? Desfalcado, com crise, Guerreiro, o Flamengo veio para jogar bola, Ribeiro. Ele não tem o que fazer, assim, o Flamengo veio para jogar bola e complicou no primeiro tempo. Assim, vê se tu entende o que eu vou te falar. Um time que não tem pretensão nenhuma mais no campeonato. Ele joga mais solto. Ele joga aliviado, joga meio, quase como franco atirador. Mas então, o problema é o seguinte, ele joga mais natural. Claro que vai faltar aquele push, né? Aquela coisa de time competitivo. Mas quem não tem bola, mas não pra tocar joga, bola e tal, vai jogar. Por mais que tu não esteja sob a pressão de uma necessidade de pontuar, se tu não tiver futebol, não vai jogar. Não vai jogar. O Flamengo tem uma escola e jogou dentro da sua escola. E com alguns jogadores de qualidade. O Guerreiro é o principal centroavante brasileiro, gente. Em atividade aqui. Mas tá mal, não é mais, Zé, porque... Hoje é o Ricardo Oliveira, né? Bom, vocês podem dizer que é o Ricardo Oliveira, eu posso achar que é o prato do Atlético. Também. Mas não dá para tirar a qualidade do centroavante. Não, mas eu acho que nós chegamos, pelo menos eu cheguei a uma conclusão. Nesse futebol coletivo, nem o Guerreiro conseguiria jogar, nenhum jogador individualmente consegue se destacar numa equipe, num clube bagunçado e sem um apoio do técnico. No Corinthians, por exemplo, a gente vê o Wagner Love contestado, substituindo o Guerreiro à altura, pelo menos no Campeonato Brasileiro, fazendo o que tem que fazer, porque tem esquema, tem mecânica, tem técnica, tem time, tem grupo, aí facilita. O Guerreiro jogava nesse sistema. Aí ele vai para o Flamengo e ele não consegue jogar, ele não consegue ser a mesma criança. Porque o futebol não é mais apenas essa rodada, eu considerei e até abri a transmissão ontem dizendo que era a rodada mais importante para o Grêmio no campeonato. Porque o Grêmio poderia ficar bem ameaçado se perdesse o jogo para o Flamengo. E de novo se mantém na sua tranquilidade. O Corinthians voltou a estar 2 rodadas. É isso aí.
Né? E a terceira colocação é atrás. tão importante, Sim. gente, é tão importante porque, vale lembrar, dá vaga direta para a fase de grupos. A rodada consolidou os 3 primeiros colocados do campeonato. Tá? Que até pode mudar, depois a gente vai ver isso aí, mas o Corinthians campeão. E o resto vai disputar 1 ou 2 vagas conforme o desempenho do Santos na Copa do Brasil. A rodada foi boa para o Grêmio. Foi boa, porque o Grêmio fez a parte dele. O Grêmio tinha que ganhar o jogo. Na sequência a gente vai falar do Internacional, porque a rodada não foi boa para o Inter. Tem participação da galera aí, João Batista? Tem, dos tricolores repercutindo a vitória de ontem, como por exemplo o Pedro, que está na bronca, embora a vitória de 2-0. Não consigo entender o porquê não sair com Everton ou Bobô no lugar do Pedro Rocha. O Leonel Medeiros está dizendo que o Guerreiro enfrentou um Santo e se deu mal. É o Santo Jeromel, na visão do Leonel, joga demais. O Alessandro, ninguém segura o Grêmio esse ano. Roger recuperou os jogadores e o time se tornou uma família. O Robin está dizendo que é uma vitória importantíssima, ainda mais com a derrota do Atlético. Ele acredita que dá para buscar ainda o 2º lugar no Campeonato Brasileiro, já que tem o confronto direto. E o Lucas diz que nós gremistas também estamos esperando o Inter assumir a nossa vaga. Estamos cansados de segurá-la. É uma corneta, porque na última semana, alguns dirigentes, para refrescar a memória da galera, alguns dirigentes do Inter disseram que ainda acreditavam na busca pelo 3º lugar do Grêmio. Que o Inter ia terminar na frente do Grêmio Campeonato. Não é o que está acontecendo e não é o que a gente prevê. Só eu digo que não é porque não é impossível matematicamente, mas é completamente improvável. Basta ver o Inter jogar que é fácil perceber que não tem como. Mas é que o resultado mesmo se eu jogar bem. Bom, mas agora, quando o resultado não vem... Isso funciona... que a gente estava discutindo aqui. Isso funciona em uma determinada situação. Em um campeonato que tu precisa de uma continuidade, não ajuda. Uma hora o fôlego acaba. A gente já fala no Inter na sequência, mas acho que alguns registros sobre o Grêmio ainda precisam ser sobre feitos. O Jeromel eu concordo, tá? O Jeromel... Ele não perdeu uma bola ontem, Chico. Não perdeu uma jogada ontem. O bote dele é preciso. Não, ele dá carrinho e vai na bola. Jogo aéreo, ele tirou todas. A partida dele ontem foi um dos melhores jogos que eu vi do Jeromel. Ele teve 100% de aproveitamento no jogo ontem. Ele chama atenção a tal ponto que a gente discutia lá na Rádio Bandeirantes há pouco. Ele está sendo pretendido pelo Santos numa troca pelo Galhardo. A proposta do Santos foi essa. Isso aí não é uma proposta, é uma ofensa. Te dou o Galhardo no meio do Jeromel. Isso é uma ofensa. Isso é brincadeira, cara. O Galhardo é tão bom assim. Não, o presidente do Santos acha que aqui é terra de Guaipeca, para um pouquinho. Vai carpir um lote, não. Para aí, velho. Não, é a mesma coisa que tu ligar pro presidente do Barcelona e dizer o seguinte, aqui, eu te dou o Erasmo e tu me dá o Messi. Pelo amor de Deus. Carregar o caminhão no Porto. Tu acha que é essa a diferença? Acho que eu me fiz entender. Não, eu estou favorável eu acho que eu me fiz entender. Ribeiro, quer dizer que o Galhardo e o Jeromel são a mesma coisa? Não disse isso. Eu estou falando só da diferença. O exemplo que ele fez não se impõe. Tá, não se impõe. Então tá, Erasmo pelo Lucas Lima, tá bom? Também não. Então uma bola, Ribeiro. O Jeromel vale mais que o Galhardo. Concordo plenamente. Agora, essa distância que tu está colocando aí... Peraí. O Galhardo é um lateral cumpridor que fez um bom campeonato, um campeonato razoável dentro de um time bem montado e dentro de um esquema que funcionou e que o Roger acabou recuperando algumas peças. O Jeromel? O Jeromel era um desconhecido até mesmo. Mas nesse campeonato, o que ele foi? Foi muito bem. Pegando o meu bloco de desenhos e a minha caneta hidrocor... Vamos desenhar. Eu vou desenhar para o Ribeiro Neto. Por favor. Isso é tão ofensivo quanto. Eu não seria burro ao ponto de comparar Messi com Jeromel. Não sei se... Me fiz entender. Agora me fiz entender. Porque eu estou aliviado. Agora comigo é no popular, entendeu, Ribeiro? É óbvio que não. Agora, papo reto. Eu entendo que isso é uma ofensa. Isso é uma ofensa. Mas tentear é livre, não, Daniel. Tu pode tentear, Ribeiro, mas tu tem que saber da tua limitação para tentear. Sobre o Everton, que foi até uma manifestação. No mundo das investidas, isso faz parte, né? Claro, o não tu já tem, o resto é lucro. Então, se tu já tem o não, tu já tem o não, Ribeiro. Tu não tem que tentar o sim, porque tu já tem o não. Não deu, acabou. Uma manifestação do telespectador falava do Everton, que ele tem que ser titular, que ele não entende por que o Pedro Rocha... A gente tem que entender, a gente aqui como analista, porque o Pedro Rocha faz parte, a gente fala isso aqui quase todos os dias, do melhor Grêmio da temporada, do melhor Grêmio do campeonato. E por isso a insistência do Rocha. É fato que houve uma queda técnica, houve uma alternância de esquema, a tentativa pelo Bobô, que também não deu resultado, enfim. Mas realmente, aí dá para dizer
uma situação. O Everton está cavando um lugarzinho dele, seja para entrar no segundo tempo. É isso aí, calma. Agora eu tenho que concordar com o torcedor ele é muito assim, instantâneo. Aí o cara fez gol, jogou bem, tá bom. Não, mas é que não é de agora, né? Não é de agora. O Everton tem entrado e dado resposta. Olha, eu tenho restrições ao Pedro Rocha, porque eu acho que ele finaliza mal. Mas eu também tenho que admitir que ele faz parte do menor Grêmio. Finaliza mal, mas posiciona bem, né, Ribeiro? E facilita a vida do Luan. Ele é um jogador extremamente tático. Ele dentro do sistema, ele tem cada vez mais se adaptado para cumprir a função. Ele se oferece como uma alternativa de conclusão. Ele tem uma capacidade de infiltração por trás das linhas do adversário, que o Everton não tem. O Everton é um outro jogador, é um tipo abridor de latas. Ele vem driblando em velocidade, ele tem resoluções pessoais, unipessoais. O outro joga dentro do coletivo, então são diferentes. Mas ele tem esse poder de definição, né? Que jogada bonita é essa, hein? Olha ali como ele tira do goleiro e, por um detalhe, esse lance o Grêmio merecia o gol. E ele faria o segundo gol dele no jogo, entrando no segundo tempo. O que o Everton tem, que o Grêmio não tem como um todo, porque o Grêmio é um time de jogadores lentos, é uma velocidade, uma impetuosidade. E nisso me parece que ele acrescenta sim. Mas ele é um jogador atleticamente falando pequeno. Esse lance para Libertadores é difícil. Esse lance é o que o Ribeiro traduz do volante, que tem que ser um cara que jogue para frente, né? Tu viu que a jogada começou com o Moisés, pela meia direita. Que foi bem, jogou gente. Jogou a bola longa na entrada da área. Para um jogo difícil como esse, né? O Marcelo Oliveira foi que fez assistência pro Bobô. Pro Bobô. Sim. Foi jogando como E volante. nesse lance do Everton, o Bobô faz o pivô perfeito, né? Ele tá de costas, ele só dá um toquezinho e serve o Everton, que chega com o Grêmio se sentiu, como brilhantemente o Daniel falou, sentiu a ausência do Wallace e do Michael, que são dois volantes que fazem e ajudam o Grêmio a jogar para frente. Eu vou dizer uma coisa, eu acho que do Wallace o Grêmio não sentiu falta. Sei. Infelizmente. Assim, olhando o Wallace dos últimos jogos, que é um grande jogador, que é titular desse time, mas especialmente na posição do Wallace, eu acho que o Grêmio não sentiu falta. Mas é que o Wallace dá uma segurança, né, o Chico? Mas às vezes ele está muito nervoso, Daniel. Acho que ele tem que dar uma segurada. Não, o problema dele é a questão dos cartões. Né? Eu acho que ele com a bola no pé, ele sabe jogar, né? Está prejudicando ele, porque ele toma o cartão e aí se perde dentro do jogo. Mas potencial ele tem, ele é titular absoluto. Que passe longo e que visão do Moisés, hein? Ele viu a chegada do Bobô pelo meio e largou a bola no pé do Bobô, cara. Foi um detalhe que o Grêmio não olha o toquezinho do Bobô. Nossa Senhora. E esse Bobô é um jogador muito inteligente, eu repito aqui. Talvez ele não consiga ser titular, até pela dificuldade de peças, enfim. Mas o Roger achando um espaço para ele entrar no segundo tempo ou em alguma variação de esquema dentro do jogo, ele é interessante. Ele sabe fazer gol. Vamos falar do Internacional, antes tem o João Batista Filho. Fala, João. Dois assuntos que eu quero trazer para a bancada. O primeiro é o seguinte, o lateral direito Raul, 18 anos, destaque da base, que estava no time de transição, renovou com o Grêmio por 3 temporadas, está tudo certo, assina ainda esta semana e deve fazer a pré-temporada com o grupo principal. Raul, que em princípio chega para ser o reserva, se aprovar, claro, com o técnico Roger Machado no time tricolor, ganhando um pouquinho mais de espaço, o lateral direito Raul da base. E o segundo assunto é sobre Eraso. Este jogador tem a sua renovação muito complicada, a gente já falou aqui que a tendência é que ele não permaneça, a informação é que ele não deve ficar. Ontem, o presidente Romildo foi muito duro na sua manifestação antes da partida. Queremos ficar com ele, mas ele está mal assessorado pelo seu empresário. Disse que ninguém dá prazo para o Grêmio, e segundo o presidente Romildo, o empresário teria dado um prazo para o Grêmio fazer a compra do vínculo do jogador. Não é assim que funciona e o Grêmio não vai trabalhar sob pressão do empresário dele, que é o André Cury, que só para lembrar, estava metido no rolo do Arangues, estava metido no rolo todo que deu da função da saída do Neymar para Barcelona. O André Cury tem um histórico bastante polêmico, Chico. Está dificultando aí a permanência do Eraso. Aliás, dificultando, impossibilitando. O problema é o seguinte, é que ele foi esperto entre aspas, tá? Ele vinculou o jogador com o clube para uma comissão maior na negociação. Eu tenho como informação que o Eraso, eu tenho informação que o Eraso não vai ficar. Eu acho que não fica. Não fica. E o Grêmio ainda não respondeu, porque o Grêmio está observando o mercado e já está mantendo contatos para faz bem o Grêmio, faz bem o Grêmio. Com todo o respeito ao Eraso, que não é tão desprezível assim, né? É um bom jogador de grupo, na minha opinião. Não, e ontem até os dois jogaram muito bem. Jogaram bem, mas o Grêmio não precisa se estressar com isso. Eu também acho. Não, acho que
do potencial que tem o Eraso, o Grêmio consegue. Só acho que tem que saber administrar, tem que trazer reposição até numérica, porque saiu o Rodolfo, o Eraso entrou bem, o Jeromel é o esteio da defesa, qualquer jogador que entra do lado dele, o Thierry, o Aliás, como é que está a função do Jeromel, hein? O Jeromel tem contrato até o meio do ano que vem. Não assinou, tem um acordo de renovação encaminhado. Não, eu também tenho informação para ficar, não tem nenhum problema. Ele tem que ter alguma proposta para ele sair, né, João? Uma rápida explicação, todo jogador que vem de empréstimo do exterior, ele tem que fazer um contrato de no máximo 2 anos, só pode fazer um contrato de empréstimo por 2 anos. E o Jeromel, ele tem contrato até a metade de 2016 com o Colônia, que não queria mais ficar com ele. Então o Grêmio fez um contrato de empréstimo até o final desse ano, 2 anos, e aí já tem um contrato assinado, o famoso contrato de gaveta, por mais 6 meses com o Jeromel, até a metade de 2016. Durante esse processo, se alguém quiser comprar o Jeromel, está estipulado em 4 milhões de euros. Convenhamos que ninguém vai pagar isso por um zagueiro de 30 anos. Então o Grêmio tem, pelo menos até a metade do ano que vem, a segurança que o Jeromel permanece. Já existe um pré-acerto com o jogador para ele renovar lá na metade de 2016. O Grêmio já chamou ele para conversar e quer garantir a permanência. Mas, Chico, lembrando, pode chegar no final de 2016, o contrato não está, na metade de 2016, perdão, o contrato não está assinado e o Jeromel sair por uma outra equipe porque ele fica livre no mercado. Mas o Grêmio tem a garantia do jogador que ele não vai fazer isso, que ele já acertou e vai permanecer na arena. Olha, gente, 4 milhões de euros, acho que ninguém no Brasil pagaria. Mas lá fora, 4 milhões de euros pelo Jeromel, apesar da idade dele, pelo que ele vem jogando, ninguém faz isso. Eu acho barato. Eu também acho que não faço. Eu acho 4 milhões de euros barato pelo Jeromel. Eu também acho que não se faz. É que assim, ó, tu tá cometendo o pecado. E não é, e é absolutamente normal. Sou um pecador. Todos nós somos. O Jeromel fez um grande campeonato brasileiro, isso é verdade, tá? Mas isso não quer dizer que ele já vem do ano passado jogando bem, né? Não muda o referencial de mercado dele, especialmente em relação ao Europa. Acho que não muda sendo um dos principais jogadores do Não, Brasileirão. eu acho que mudou muito mais internamente do que externamente. O que vale para a Europa não vale para a Ásia e para a China. Mas o lado de fora não está vendo um dos destaques do Campeonato Brasileiro? 4 milhões de euros para a China não é nada. Os caras chegam aqui e levam na hora. Tá bom, pode ser. Para nós, 4 milhões de euros hoje é muito dinheiro. Porque a Europa compra também pensando no valor de negócio numa futura revenda. Isso aí. Ele não é não é um jogador ele revendado. Não está no perfil. Não é revendado. Agora, para outros mercados aí, daqui a pouco o leste europeu, Emirados Árabes, essas coisas. Assim, pois eu acho um valor irrisório pelo que tem jogado. O leste europeu contrataria se ele tivesse menos idade. Isso aí. Eu também. Eu acho que ele está no auge da forma. Não, ele está muito bem e tudo, mas é uma questão de mercado, Chico. O Rodrigo Moledo, quando saiu, era muito mais jovem do Inter, né? Recém apareceu no time, né? Então, acho que a possibilidade de uma contratação seria nesse caso aí. Não, tem uma coisa que pesa contra ele, que é o histórico, né? Ele, em 10 anos, nunca apareceu. E aí, agora, próximos dos 30, claro, ele vem de 2 temporadas fantásticas aqui. A favor dele é que ele tem passaporte comunitário. Isso ajuda muito. Ele não é extracomunitário, ele chega e não ocupa a vaga de ninguém. Se ele tivesse, por exemplo, com o contrato findando e ficasse livre, provavelmente ele teria mercado. Se ele fosse meia, ele teria saído. Numa coisa assim, sabe, que compra jogador dessa idade, mas pagando salário, não pagando pelo passe. Bom, e o Grêmio precisa dele na Libertadores, tomara que ele fique, né? Até a metade do ano que vem. Vamos mostrar então os gols da derrota do Inter. O Inter que saiu na frente contra o Goiás lá no Serra Dourada, mas não soube segurar essa vantagem. Fez o gol no belo gol do Valdívia, numa solução individual, né? Mas eu até acho que o Inter, belo gol, acho que o Inter jogou bem o primeiro tempo, mas no finalzinho já da primeira etapa mostrava sinais de oferecer espaços ao Goiás, tanto que o Alisson teve que fazer algumas defesas, o Paulão salvou um gol milagrosamente em cima da linha, e aí veio o segundo tempo e o Goiás acabou fazendo a virada. O Ribeiro falou algo que a gente pode agora entrar no Internacional, né? Um comparativo. O Inter é um time que não tem confiança. O Inter faz o gol e se retrai. Ele não está seguro da vitória. Né? Quando tu poderia manter o mesmo nível e buscar o segundo gol, né? Porque era possível. O Goiás ofereceu alternativas para o Inter criar jogadas, inúmeras jogadas. Fácil, tá todo mundo colocando na conta do Hever, tá? Essa bola aí, o Hever não tem culpa nenhuma. Quem falhou foi o zagueiro do primeiro bloco. Não, os dois falharam. Eu acho que está todo mundo colocando na conta do Argel. O que eu vi, assim, de termômetro... Não, o Hever que saiu do jogo
E ganhou amarelo e está fora do próximo jogo, já se comenta que ele vai perder o lugar no time. Não, eu acho que ele tem que perder, isso é uma coisa. Mas eu acho que o torcedor está colocando na conta do Argel essa derrota. E esse gol, do modo como aconteceu, estão pegando erros do Grenal, erros do Palmeiras, abriram um libelo contra o Hever. E esse outro gol aí, para mim, foi muito mais uma infelicidade do que uma falha. Pois é, Ribeiro, mas é que esse tipo de infelicidade está acontecendo o ano inteiro. Tá bom, tudo bem. Aí entra no pacote. Não, Ribeiro, por uma o zagueiro decisão... não pode ir na bola como foi, com o peito passar a bola para o atacante. Não é infelicidade. Tu sabe que nós já diagnosticamos aqui que o Internacional tem resultados e não tem desempenho, correto? Sim. E que, indo dessa forma, o Inter faz, inclusive, uma das melhores campanhas do retorno. Ô, Ribeiro, tu tá dando uma tochada aí, cara. Tu estava regozijando-se deste desempenho sem aproveitamento sem desempenho. E agora tu tá... Não veja bem. Claro, né? Perdeu? Não é. Tu comemora os resultados e agora que não teve o resultado, tu tá querendo nos dar uma conversada. Não, é que tu tá querendo o gerúndio, que tu nem deixou terminar de falar. Tu deu uma de Ribeiro Neto. Não, deu uma de Ribeiro Neto. Tu atravessou o Sombra. Que tu reconhece. Então, assim, ó, vou começar de novo. Então, ele não deu de Ribeiro Neto porque a tese do Zé teve 30 segundos. Nós estávamos aqui diagnosticando que o Inter tinha resultado e não tinha desempenho. Perfeito. Mas só que estava dando certo. Né? Estava dando certo. Mas então, alguns de nós, com exceção tua, nós alertávamos que na perspectiva o Inter não conseguiria resultados. Mas é que se ganhar agora na próxima rodada, ainda vai ter, o Inter continua com chance. Então, menos aí dependendo da 34ª rodada e o Inter segue o agora vai. Também acho. 34ª Só que a gente tem rodada. que separar um pouquinho, porque perder para o Goiás nessas condições não seria drástico como está sendo se o Inter tivesse poupança, né? Sim. Como o Inter do Argel, quando ele assumiu, não tinha poupança, estava lá embaixo, estava jogado as traças na tabela, então agora qualquer desvio de resultado, mesmo sendo desempenho, faz a diferença. Então o Internacional perdeu para o Goiás, ficou atrás e tornou cada vez mais difícil a sua competição por uma vaga. Mas não pelo pacote do Argel. Por isso que eu discuto isso, o Argel. E depende dos resultados paralelos, né? E nós estamos analisando o resultado, né, Tio? Mas o Inter só vai pelo resultado, o Inter não tem mecânica de jogo. Mas o Ribeiro, nós estamos alertando aqui que o Internacional pode não ir. Pode não ir pelo futebol, não é pelo resultado. Mas aí tu tem que analisar o desempenho do um time que joga mal e ganha. Campeonato inteiro. Um time que joga mal e ganha, ele tem que ter sorte, Ribeiro. Ele tem que ter sorte para jogar mal e ganhar vários jogos para chegar a uma classificação. Eu não tô botando que é o na que o conta. Inter precisa. Eu não estou botando na conta do Argel. Eu também não. O torcedor está botando na conta do Argel. Por isso que ele é torcedor e nós somos cronistas. Então, é por isso que a gente fala. Agora tem o seguinte, eu não coloco na conta do Argel o Campeonato Brasileiro do Inter antes dele chegar. Óbvio, o campeonato eu só posso avaliar o Argel depois que ele chega. Agora, ontem tem algumas decisões equivocadas do treinador. Primeiro, que não foi só ontem, tá? O Juan não ser titular desse time, eu tenho falado aqui há algum tempo, eu acho um absurdo. Mas é uma escolha dele. Ele fez uma escolha na qual ele considerou Paulão e Hever como uma dupla ideal e que conquistou em determinado momento a segunda melhor defesa do retorno. Já não é mais. Já é a quinta, sexta aí defesa do retorno. Porque tem sofrido Paulão e Hever, o Internacional tomou 10 gols em 10 jogos. Olha aí. Então já não é mais. É um argumento que ele tinha, mas que acho que foi desconstruído. Tu tem um zagueiro que fez uma Libertadores quase impecável, uma Libertadores muito boa, que foi o Juan, e esse zagueiro simplesmente não joga no time do Inter. E é o teu melhor zagueiro, né? E ele não começou com o D'Alessandro e o Sacha ontem. Agora, por uma escolha dele, uma convicção dele. Não, eu até assim, o D'Alessandro e o Sacha fizeram o quê? O Sacha entrou muito depois, tá? Mas o D'Alessandro também não contribuiu. Nada no segundo tempo. Se ele tivesse entrado no primeiro tempo? Mas aí tu tá no si, né? Não, mas nós vamos estar no si. Mas aí é tendência. Tu tem o melhor jogador. Tu tem o melhor jogador. A tendência é que ele te resolva algum problema. Como ele resolveu contra o Joinville. Se ele tivesse 100%, provavelmente seria o ideal para jogar. Mas se ele não está 100%, por que ele entrou? Porque ele não tem condições para 90, né? Então por que ele não começa? Quando o Inter tinha espaço no primeiro tempo e já estava vencendo. Tu não falou isso quando nós divergimos aqui sobre o Sacha lá contra o Tigres? Porque tu não teve a mesma opinião. Mas eu falei, Ribeiro. Não, defendeu só defesa de Aguirre. Eu falei que o Sacha devia ter... Que esse foi um dos erros do Aguirre, que ele tinha que ter começado com o Sacha. Que tu não lembra, tu não ouve. Tu não ouve o que a gente fala. É importante que a gente se faça algumas perguntas. Porque o jogo de ontem, ele possibilita, ele permite que a gente acabe incorrendo em equívocos. Por exemplo, quem foi o goleiro que mais se destacou no jogo de ontem? Foi o Renan ou foi o Alisson? Renan.
Quem é que teve mais posse de bola? Foi o Inter ou foi o Goiás? Mas isso aí é uma estatística mentirosa. Quem é que Geraldo. teve mais passes certos no jogo? Foi Também o Inter ou foi o Goiás? estatística mentirosa. Tá, quem é que chutou mais a gol? Foi o Inter ou foi o Goiás? O Inter. É. Tudo foi o Inter. É que em 2 lances, em 5 minutos, o jogo se definiu para o Goiás. Ah, eu não vi um jogo em que o Goiás chutou só 2 bolas em gol. Me desculpa. Paulão tirou a bola de dentro da goleira quase. Para aí. A gente pega todos os índices, os fatores indicativos do jogo e verifica que a proposta de jogo foi do Inter, a posse de bola foi do Inter, o maior número de escanteios foi do então Inter. tu concorda com a Argel? Segundo tempo, não. O Inter até chegou a ter, depois que o Alessandro terminou o Sacha jogo? entra... Como é que terminou o jogo? 2-1. Com 2 pênaltis não marcados para o Inter. Tá bem. Com o Inter dentro do Goiás. Com o goleiro do Goiás fazendo Mas milagres. é muita incompetência, né? Tu precisar de arbitragem para vencer um time que está na zona do rebaixamento. Se tu que te deu apresentar, espaços. se tu apresentar mais um dado estatístico, vou levar à conclusão que o Inter ganhou de 1-2 o jogo. Não, o Inter perdeu. É que nós estamos presos ao resultado e ao histórico. Mas o Inter jogou mal ontem, Geraldo. O Inter jogou bem no primeiro tempo, segundo tempo foi uma desorganização. Não. Daniel, olha só, o Inter manteve o mesmo tipo de modelo proposto desde o começo, funcionando dentro do mesmo quadradinho, só que houve um escorregão do Hever, um segundo gol, houve uma falha do Paulão, uma linha de passe na bola aérea, um primeiro gol, 2 gols. Quer dizer que foi fortuito, então, o resultado? Foi acaso que o Goiás ganhou? Não. Tá concordando com o Argel. O Inter tem problemas sérios da sua engrenagem. Os seus 2 articuladores, o Alex e o Anderson, muito pouco jogam sem a bola. E os 2 volantes não sabem jogar para frente. E os 2 volantes do Internacional não tem saída de bola. Quantas vezes eu vou dizer isso pra vocês? Tu não gosta do Dourado? Melindrado, não é melindrado. Eu gosto do Dourado, coloca na conta dele o problema do outro. Vocês ficam melindrados, entendeu? Eles vão jogar pra quem, Ribeiro? Eles vão jogar pra quem? Tem que aprender a jogar pra frente. Tá, beleza. Tem que aprender a saída de bola, não sabe isso. Perfeito. E aí ele vai jogar pra quem? Ele, por falta de qualidade. Ele vai jogar pra quem? Ele não tem que jogar, ele tem que Não, jogar pra frente. não, para aí. Ele vai pegar a bola e vai jogar pra frente. Ele tem que jogar pra quem? Mas não é pro Rei da Alessandro. Ele vai pegar a bola e vai... Eu vou fazer de novo a pergunta. Pro Rei da Alessandro. É brincadeira. Tu pega a bola e joga pra frente. Tu vai jogar pra quem? Eu tô te falando... Os articuladores, não, os articuladores do Internacional eles ontem não articulam. Pois e os volantes e aí não sabem sair. Aí tu coloca um volante. Aí o que acontece? Os zagueiros têm que fazer ligação direta. Tá critica o D'Alessandro. Tu tá fazendo uma análise... os mesmos não articulam. Quando entra o D'Alessandro, tu critica. Desculpe, Ribeiro. É o cara que... Ribeiro. Que eu tenho mais canja pra isso. Desculpe, tu estás fazendo uma análise, no meu sentir, deformada da própria realidade. O Inter não faz a transição pelos seus volantes. Claro, o Inter faz a transição pelos seus zagueiros e pelo seu goleiro. Então... Isso é culpa do técnico, não é culpa do Dourado. Não pode colocar na conta de quem não tem dívida uma dívida que não existe. Isso é culpa do técnico. Então tá. Já jogou mais. Então tá. Já. O Internacional tinha o gênio revolucionário. O gênio. Né, o dono de pizzaria. E o Dourado valia 100 milhões e ia para a Europa. O Internacional com o dono de pizzaria, ele tinha o Anderson, que não vinha jogando bem. Ele teve o Alex, que entrou numa queda, o gênio revolucionário. Ele tinha o Hever, que não tinha dado a resposta. O Newton, que estava mal, o gênio revolucionário. Tá? Aí o Inter tirou o gênio revolucionário e contratou o Argel. Perdeu Nilmar e Arangues também. Tá. E todos esses voltaram. Eu quero pegar a questão do treinador, tá? Voltaram. Então vamos resumir o Argel. Newton melhorou. Hever continua jogando a mesma coisa. Anderson, um suspiro, 2 jogos. Deixa eu terminar, amiguinho. Alex. E falaram aqui que ele era referência. Anderson dependência. O Alex não conseguiu jogar bem. Então, não é treinador o problema. O problema do Inter é individualidade. Eu acho que são as duas. Ainda que hoje seja o dia de finados, nós não estamos debatendo com as almas. Nem eu, nem Daniel falamos isso aí, Ribeiro. Do quê? Do Anderson titular absoluto. Não, eu falei que eu ouvi aqui. Tu tem que grande vocês têm, hein?
É tudo pra você. Não, mas não é que tu debate com quem não tá no programa. Não, é o seguinte, eu Quer tô dizer falando o seguinte, o Rec não tá aqui, o Meneghetti não tá aqui, o Baldasso não tá aqui. Quero Somos mandar eu, Zé Aldo e aliás, eu Daniel. aproveito para mandar um grande abraço a todos eles. Beleza. Então, então quando eles estiverem aqui, tu isso, critica aí eles. tu debate com as ideias deles. Eu não vou, ninguém aqui Mas falou. eu debato para o telespectador, eu não debato só para vocês. Não, mas tu tem que Vocês debater. vocês são muito pretensiosos. Então nós vamos te deixar debatendo com o telespectador e vamos embora, é isso? Não, você pode até fazer isso. Aliás, já fizeram. Não, é o que tu gostaria. Aliás, já fizeram. Não vamos fazer Se isso. quiser, eu falo Não, sozinho aqui. é que Ribeiro, humildemente... Mas eu acho que não é isso que eles querem. A cada momento, tu firma as tuas convicções e tu é muito teimoso. Enquanto não chega matematicamente o fim da tua tese, quando os números não derrubam por definitivo a tua tese, tu continua grudado. E há algumas teses que não tem como mensurar pelos números, porque não é questão de classificação, é questão de valoração pessoal. Tu firmou convicção que o Dourado é um mau jogador. Eu falei e isso. tu fica dando pau no Eu cu todo dia. nunca falei isso. O Ribeiro, o conceito falei... de futebol do Ribeiro é o seguinte, joga bem, então você Não tá é de pau o nele. que eu falei e falo e continuo falando e vou falar. Não, você está distorcendo as minhas palavras. Tu tá botando nele a culpa. Eu estou não botando não. Que ele não tem? Não, mas tu eu tô botou a dizendo culpa que nos os volantes do não Inter. sabem sair jogando, isso aí é fato. Isso aí é uma questão de E característica. eu estou te dizendo que Aí é que tá, discordamos, não é uma falta. O Dourado sabe jogar pra frente, ele não está jogando, mas ele faz sabe tempo, jogar pra Chico, frente. ele não tem pra quem jogar pra frente. É isso que o Ribeiro não entende. O modelo proposto pelo Argel não é esse de transição pelos volantes. Claro. Nós estávamos falando há pouco, é bola do Paulão, é bola do Hever, é bola do goleiro, que ontem o Inter usou muito, o lançamento longo através do Alisson, que tem sido treinado aparentemente para isso, porque ele até acertava os lançamentos ontem. Então não dá para colocar a culpa E a no Dourado. dependência no Anderson e no Alex, que não deram resposta. Eu vou dizer uma coisa para vocês. E aí eu te digo, a culpa é do treinador? O treinador montou o meio de campo com dois volantes, dois articuladores. Eu acho que a culpa é de escolhas. Aí aí eu culpo ele não bem. botar o Juan, não ter começado com o D'Alessandro. Essa é pra mim a Olha, responsabilidade para dele. fazer justiça ao Zé Aldo, entendeu? Eu sou um cara de convicções. E nem sempre eu estou certo, mas eu dou aqui minha opinião. Ontem, por exemplo... Tu te abraça nas tuas teses mesmo quando elas não dão Ontem, por errado. exemplo, eu participei, quero mandar um grande abraço ao César Barros, que é o autor do livro Sociologia do Rock. Eu fui convidado para participar de um seminário ontem, lá na Feira do Livro. Né? E aí eu não me furtei a dar minha opinião. Eles estavam tudo celebrando, né? Como rock, como movimento, como atitude. Eu cheguei lá e disse que o rock morreu. Os caras ficaram loucos comigo. Eu não me surpreendo. Tanto é que o cara que foi ver a seminário falou comigo antes. Aí quando ele soube do que eu ia falar, ele foi embora. A palestra Ele foi motivacional do Ribeiro Neto. Os caras fazem o seminário para debater o rock. Né? Aí a frase do Ribeiro é: o rock morreu. Não, esse rock que eles estavam debatendo, ele morreu. Não existe mais. O rock and roll morreu. Não, Ribeiro, ainda bem que tem história, que tem registro. O teu problema é que tu está sendo injusto. Tu está pegando os volantes e colocando na conta deles Não algo estou que quem dizendo, tem que fazer são os dois articuladores. O Inter tem dificuldade de saída de bola. Mas tá? por que tem essa dificuldade? Os dois volantes, um no mínimo teria que ter. E os dois não têm. E aí fica pelos dois zagueiros, truculentos, entendeu? Uma saída de bola de ligação direta. É óbvio que não vai sair em jogo. Então isso tu aí acha... é o beabá do futebol, Não, gente. eu também acho que é o beabá do futebol. Tu tem que saber, tu tem que ter saída de bola. Só que a saída de bola é um determinado ponto. Tanto que é saída, não é o final da jogada. Eles têm que pegar a bola, pensar o jogo e passar para quem vai fazer o time evoluir. Tem ou tinha essa qualidade. Vou citar dois. Mauro Galvão e Adilson Batista. Ribeiro, o Índio sabe disso aí. O Anderson não tem temperamento para isso. É volúpia. Ribeiro, o Anderson não tem temperamento para isso e o Alex não tem mais força atlética para isso, para vir buscar essa bola aqui no meio dos zagueiros. E tu tá colocando a culpa nos volantes. Eu não estou botando culpa, eu estou fazendo. Não é questão de culpa, é um diagnóstico do time do O Ribeiro Neto conseguiu isentar. O Ribeiro Neto conseguiu isentar a articulação no Inter, que é falha. Mas ele também não tem articulação. Ele ignorou a articulação e jogou toda a culpa num outro setor, no setor de marcação. A gente estava falando sobre isso também lá na Rádio Bandeirantes. Por exemplo, o centroavante Lisandro Lopes, muitas vezes ele não está lá dentro da área, porque ele está voltando para ajudar na marcação, porque o Anderson não volta, porque o Alex não consegue voltar, e aí o Lisandro, que tem um espírito de solidariedade de grupo, fica correndo para marcar os jogadores do adversário. Vamos ouvir o João Batista Filho aí, lá na Central. Fala, João. Bom, com a participação da galera aqui no nosso Twitter, o pessoal participando sobre a campanha do Inter, não tem ninguém muito satisfeito não. O Edu
está dizendo que só o Bertotto completaria o dourado no meio-campo do Internacional. O Maurício está falando que no dia dos finados vamos parabenizar ao presidente Vitório Pífero, que é um dos grandes responsáveis pela campanha do Internacional. O Fernando está dizendo que é para continuar com o Corinthians assim, porque o Corinthians é campeão. Mais adiante o Vinícius está falando que o contrato do Juan com o Inter acaba no final do ano. Se sim, ele está dizendo que gostaria que o Grêmio contratasse o Juan para fazer dupla com o Pedro Jeromel no sistema defensivo do Tricolor. E a viúva do Aguirre, é um perfil fake, mas é engraçado, está dizendo que o Inter não merece o G4 pelo fato de sempre perder pontos em jogos assim, desanima qualquer torcedor. E tem um detalhe, o Silas, é Silas o nome dele? O Vasquez, é Silas Vasquez, está dizendo o seguinte: se for para jogar do jeito que está jogando, é melhor nem classificar para a Libertadores no ano que vem. O torcedor já está preocupado com o ano que vem. Ô, João, o Inter tomou mais 5 num Grenal, é isso? Tomou, Chico Garcia, no último sábado, 5-1. 5-1 na final do Campeonato Sub-17 e teve um grande destaque. O garoto Jean-Pierre, 17 anos, joga uma enormidade, ele joga pela seleção brasileira também, nós temos imagens dele, não são imagens do Clássico Grenal, mas são imagens do Jean-Pierre, que tem 17 anos, é o garoto aqui de Alvorada, desde os 10 anos, está na base do Grêmio, é segundo volante, ele sai muito, ele não é da marcação, ele sai muito para jogar e tem esta qualidade. Ontem o Bugre, que é auxiliar do técnico Roger, me dizia na zona mista da Arena o seguinte: ele precisa ter um cão de guarda, um Wallace. O Wallace e Jean-Pierre seria uma dupla muito boa para o sistema de marcação do Grêmio. Opa. Detalhe é que ele vai fazer a Copa São Paulo com o Luiz Gabardo Júnior já no Sub-20 do Grêmio, tamanha a repercussão que está tendo as atuações do Jean-Pierre, 17 anos, nas categorias de base do Grêmio. Que idade ele tem? 17. 17 anos? Isso. Perfeito. Parafraseando o nosso chefe querido Leonardo Meneghetti, por que o Jean-Pierre não joga nada, Ribeiro Neto? Não vou dizer isso, eu só queria complementar, e o João Batista pode me corrigir se eu estiver falando alguma mentira. Esse resultado do Grenal foi pontual, porque nesse campeonato a Internacional tem disparado os melhores números da competição. É isso que eu queria dizer. E o Jean-Pierre? E também tem destaques. Nunca ouvi falar, vamos aguardar. Entrevistei o técnico do Grêmio ontem, e o que o Ribeiro está dizendo tem nexo. Ele disse, olha, foi um resultado atípico, não é essa a diferença entre os times, e tem um jogo no próximo final de semana lá no estádio de Alvorada, estádio do Internacional. É difícil de tirar a vantagem, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que o resultado não conta a história da qualidade dos times, porque o Internacional foi para a final com números bem mais expressivos que o Grêmio. No primeiro confronto deles na fase classificatória, o Grêmio teria ganho de 2-1, resultado mínimo. Esse 5-1 não é a diferença. Foi um jogo, o próprio técnico considerou que não foi um jogo normal do ponto de vista de placar. E ele projeta um jogo muito duro no próximo sábado. Ganhou um outro Grenal de 2-1? Mas aí no Grenal deu o Grêmio, né? Pois é. Né? Mas é bacana esse trabalho que a gente faz com relação a esses jovens, porque o torcedor vai conhecê-los ali na frente, né? O Tontini, que já participou do grupo no jogo contra o Flamengo, agora o Jean-Pierre surgindo. E a gente vai vendo. Alguns serão vaiados. Não, é isso aí. Eu tenho muita saudade das preliminares. A gente via isso em loco nas preliminares dos jogos. Eu acho que é por ninguém isso vai me convencer que a preservação do gramado é mais importante do que proporcionar isso a quem vai ao estádio. Que chegava mais cedo, evitava o atropelo das catracas, entendeu? Eu concordo. Tinha que fazer. Parabéns. É que a grama antigamente era grama de potreiro, cheia de barba de bode. Pois é. Aguentava muito mais. Mas agora os caras botam um show lá com um palco que... Não, é incrível, né? Hoje a grama é muito melhor e os caras estão jogando cada vez menos. Não, é melhor de jogar, mas ela é mais frágil. Não, mas tá mais difícil de jogar com a bola, né? Se tu jogar preliminar e depois jogar o jogo de fundo num dia de chuva, detona o gramado. Eu acho que por isso que o Ribeiro é amargo com o futebol, né? Porque acabou a preliminar, né? Falando em gramado e em jogos subsequentes, hoje tem jogo de novo no Serra Dourada, né, às 7 da noite, lá em Goiânia, mas do Brasil de Pelotas, que encara o Vila Nova pela semifinal da Série C, tentando uma vaga para a grande final, porque agora vale o título, né? O Chavante já está na Série B do Campeonato Brasileiro, vai enfrentar, por exemplo, o Vasco da Gama, né? Acho que teremos Vasco e Brasil no Bento Freitas. Eu larguei o Vasco. Não, mas hoje o jogo de hoje é espetacular, hein? É espetacular mesmo. Quem vencer, o primeiro jogo foi empatado em 0-0, né? Tem esse jogo hoje em Goiânia, e quem vencer enfrenta o Londrina, que já está classificado para a final. Ontem venceu o Tupi por 5-3 nos pênaltis. Então, imagina o Brasil campeão da Série C, seria um título representativo. O Brasil perdeu o Nena pelo cartão amarelo. Ele está fora do jogo, mas ele ganha o retorno de 4 jogadores titulares.
Eu falei com o treinador do Brasil e ele disse, olha, nós perdemos o Nena, que é a nossa referência, ele vai jogar com o Papa nessa posição, que ajuda muito na bola aérea. O time do Vila Nova é um time alto, mas ele considera que ele vai ter um ganho com o retorno dos outros jogadores que não atuaram na primeira partida. Tomara que o Brasil torcida pelo Chavante. Tomara que ganhe. Tomara que seja campeão. Aí chega, glória, sobe com o título. Aí chega na Série B com volta Eduardo Martini, voltam alguns jogadores importantes. Mas o Luiz Miller foi bem no primeiro jogo. Também. Depois do intervalo tem mais os donos da bola. Até já. As dificuldades geradas pelas chuvas mostraram o lado mais bonito da nossa Porto Alegre. A solidariedade. Essa corrente do bem não pode parar. Agora, o mais importante é doar móveis, utensílios domésticos e materiais de construção. Com o Guaíba voltando ao normal, será o momento de reconstruir as casas de centenas de famílias, como a dos irmãos Kathleen e Pablo. Veja os locais de doação e vamos juntos levar esperança para quem precisa. Prefeitura de Porto Alegre. O programa Mais Médicos do Governo Federal é muito mais que médicos. São mais estudantes, mais professores e mais profissionais dedicados à saúde das famílias e suas comunidades. E para você que sonha em ser médico, esse é um caminho cheio de oportunidades. Acesse o site e informe-se sobre os novos cursos de medicina e vagas de graduação e residência médica. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Quer saber tudo sobre o seu time? Renata Pan é craque no assunto. Praticamente imbatível. Sério ou é pegadinha? Não, é verdade. Não, o mundo inteiro tá com inveja de você. Jogo aberto, de segunda a sexta, 11 da manhã. Oferecimento Audimax Aparelhos Auditivos, a melhor empresa de aparelhos auditivos do Rio Grande do Sul. Ribeiro, o Rock morreu, tá? Vamos voltar pro futebol. Mostrar o gol que deu o título de campeão argentino para o Boca Juniors. Time de Carlitos Tevez. Que foguetaço de cabeça, hein? Fabiano Monzón, 1-0 sobre o Tigre. Não confundir com Tigres, é Tigre da Argentina. Faltando uma rodada para o final, o Boca abriu 6 pontos de vantagem sobre o São Lourenço, que é o segundo colocado. É o Clausura ou é o... Esse é o Clausura, esse né? é o Apertura. É a Apertura, isso. É a Apertura, que é o segundo semestre. O calendário deles é europeu? É europeu. Clausura no primeiro do ano que vem. O River Plate tem 36 títulos até agora e o Boca Juniors encostou com 31. Encostou naquela. Bonita a farda, hein? Eu ia dizer, que camisa, hein? Bonita. Deus que me perdoe. O O Tevez jogou muito bem essa partida aí. E voltou, né, para ser campeão. Voltou para ser campeão, não receber salário. Só falta receber, mas isso aí é uma coisa aqui. E eles usaram o intervalo do jogo para fazer propaganda da presidente na reeleição para o seu candidato. Impressionante. Né? Porque ela tá atrás, né? O kirchnerismo lá tá tomando... Colou o Macri nos... Tá tomando uma porrada do Tioli. Do Tioli. O Tioli, no caso, que é o representante da Cristina. Kirchnerista, né? E como a TV pública argentina compra os direitos de transmissão dos jogos, paga os clubes e tal, eles usaram os intervalos para fazer... O Macri tá ganhando, né? Que é o da província de Buenos Aires. Eu não sei se já virou, colou. Ele é o presidente do Boca. Foi super campeão do mundo com o Boca. Olha aí. Ele teve um ciclo de vitórias. Ele é dono de 2 marcas de automóveis que ele tem exclusividade de representação na Argentina, um milionário, família riquíssima, prefeito de Buenos Aires há pouco tempo, e ele agora concorre à presidência. Ele tem toda a torcida do Boca do lado dele. E a gente já tem, com esse título do Boca Juniors, 19 equipes classificadas para a Libertadores 2016. E a gente vai ver aí no horizonte, por exemplo, do Grêmio, que já está com a sua vaga encaminhada, o Internacional, quem sabe. Os classificados aí na Argentina, Boca, Huracán, River Plate e o Rosário. No Brasil, por enquanto, garantido, né? É apenas o Corinthians, e aí tem o campeão da Copa do Brasil e os outros classificados do Brasileiro. Na Bolívia, o Bolívar, o The Strongest e o Oriente Petroleiro. No Chile, o Cobressal. Na Colômbia, o Deportivo Cali. Cobressal? Nunca ouvi falar. É diferente. Não são os tradicionais do Chile. No Equador, a LDU, sempre perigosa. Sempre presente na Libertadores. México, Puebla, é o outro que eu também desconhecia. O Paraguai, o Cerro Porteño, né? Clássico. Uruguai, o Nacional, Peñarol e o River uruguaio. E na Venezuela, o Táchira, o Trujillos e o Caracas. Esse Trujillos também. Trujillos. E o Deportivo Táchira. O Táchira a gente já conhece. O Deportivo de São Cristóbal, na fronteira com a Venezuela, com a Colômbia. Mas promete com times clássicos para a Libertadores. São 32, né? 32 equipes, ainda faltam
algumas... O Trujillianos, esse ocupa uma vaga da capital 38 ou do Maracaibo, com a repescagem, né? 38 com a primeira fase, né? A chamada pré-Libertadores. Eu vi Defensor e Huracan. Parabéns. Parabéns, né? Vocês têm que me cumprimentar mesmo. Olha, meus parabéns. Que jogo. Tô precisando de coisas novas na tua vida. Rock and roll. Rock and roll. Morreu, ele não pode... Não, mas já tem registro. Essa que é a verdade. Eu fui ver o jogo para tirar uma febre, né? Do ficou Huracan com e tal, febre. porque eu gosto do futebol argentino, né? Tu ficou com eu fiquei febre. apavorado. Que nível terrível. Nas últimas Libertadores a gente viu o tudo Defensor, nivelado, né? o Guarani do Paraguai, tudo equipes nivelado. menores, assim. Uma vez teve o Tajeres também, né? De Córdoba. E o Brasil sempre é favorito, né, com as suas Sempre, equipes, sempre. além dos argentinos, pela camisa River e Boca especialmente. Depois do intervalo a gente volta para fechar e não se esqueça, o Rock morreu. Saltec Telecom, a maior empresa gaúcha de telecomunicações, oferece internet corporativa 100% dedicada. Ligação ponto a ponto matriz filial, conectando sua empresa em qualquer lugar. Telefonia fixa para empresas. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Equipe própria, profissionais qualificados e equipamentos de última geração. Ligue para a Saltec ou acesse o site e repense sua internet. O programa Mais Médicos do Governo Federal é muito mais que médicos. São mais estudantes, mais professores e mais profissionais dedicados à saúde das famílias e suas comunidades. E para você que sonha em ser médico, esse é um caminho cheio de oportunidades. Acesse o site e informe-se sobre os novos cursos de medicina e vagas de graduação e residência médica. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Apresentamos o aplicativo da Band. Com ele, você pode assistir a nossa programação ao vivo, participar dos programas, ver e rever seus vídeos preferidos a qualquer hora do dia ou da noite. Mas não é só isso. Através do aplicativo da Band, você tem acesso a conteúdo exclusivo. Mais de 3 milhões de pessoas já estão usando o aplicativo da Band. E você não pode ficar de fora. Baixe agora mesmo. É de graça. Disponível para Android, iOS e Windows Phone. Leve a Band com você. Oi, vamos brincar? Quem piscar primeiro, perde. 1, 2, 3 e já. Ó, não vale piscar. Nem virar, tá? Não feche os olhos pra gente. Faça a sua doação. Você vai sentir a melhor sensação do mundo. Kinder. Novas formas de fazer sentir. Mostrar um pouco dos gols dessa rodada do Campeonato Brasileiro, um deles, né, que sacramentou o título corintiano, ainda não matematicamente, mas, puxa vida, contra o Atlético Mineiro no Independência, jogando o fino da bola. Esse time o Atlético teve chances antes, tá? Tava bem no jogo, aí depois que tomou o primeiro gol... Eu não entendi o Vitor nesse primeiro gol. Hein? Olha o Wagner Love, cara, fazendo gol. O cara pegou ele no contrapé, Daniel. Pra Dedéu. Mas não tem contrapé, ele tem que ficar parado ali, Zé. E esse do Esse foi um golaço. Ex-Criciúma, né, que não conseguiu jogar no Cruzeiro e agora está tendo chance no Corinthians. Santos e Palmeiras, uma prévia aí da final da Copa do Brasil, Clássico Paulista. Olha esse gol do Santos. O que joga esse time do Santos é brincadeira. Impressionante, cara. Lucas Lima, Gabigol e Thiago Maia. Depois o Gabigol, que o Ribeiro acha que não joga nada, botou essa bola na cabeça do Ricardo Oliveira. O Gabigol teve uma queda de produção e voltou a jogar. A defesa do Palmeiras também é calamitosa. O cara pegou a bola lá na lateral do campo, trouxe até a área sem ninguém dar um tranco no cara. Um jogador de qualidade foi bonito também. Né? Mas o Santos, olha, ver o Santos jogar é de empolgar mesmo. É o time que joga com velocidade. O Santos joga com alegria. Aquela frase que o Neymar usava, ousadia e alegria, isso. Que eu acho uma baita de uma chatice, mas enfim, o Santos é um time alegre, cara. Mas com alegria, mas com velocidade, não é Mas arrastado. é um time organizado, time com velocidade e joga com alegria, aquele toque rápido, toque envolvente. Joga no talo. Estou encantado vendo esse Santos. E o São Paulo no sábado, né? Nesse que hoje está no G4 ali também, com pontuação, né? A mesma pontuação do Santos, 53 pontos. Venceu o Sport do Falcãozinho, 3-0. Que é lindo o uniforme do Sport. É verdade. Compensação, futebol, Deus que me perdoe. Mas o São Paulo tem jogador, né, cara? O São Paulo, mesmo bagunçado, tem jogador. Que jogou o Pato também. O Pato é outro que está jogando demais. E o Michel Bastos fez esse gol, mandou a torcida do São Paulo calar a boca e aí deu um mó rolo e tal.
Vamos fechar? Racistas, né, não, o que também sofreu com convenhamos não é muito normal, porque o São Paulo está vivendo um mar de tranquilidade. Né? Opa. João Batista, fecha daí. Fernando Bob, 27 anos, volante da Ponte, ex-fluminense, especulado no Inter. O Inter diz que ele já está acertado com o Palmeiras, não joga por aqui. Muito bem, nós voltamos amanhã, 13h, aqui na tela da Band. Um ótimo feriado para você. Tchau. Acompanhe os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. De segunda a sábado, 7h20 da noite. Informação com credibilidade. De olho na notícia. Jornal da Band. Durante a minha vida, estive ao lado de quem precisou. Passei a vida disposto a ajudar. Precisa de ajuda, sou eu. De janeiro até aqui, o custo médio da cesta básica subiu de R$ 304 para R$ 338, um aumento de 11%, que representa